A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na área da evangelização e discipulado de crianças e nós estamos compartilhando um pouco do nosso conhecimento com você através desse curso Inclusão no Ministério Infantil. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a inclusão no Ministério Infantil. Essa aula de número 3, se você não assistiu a aula 1 ou 2, assista. A aula de número 3, nós queremos falar sobre a importância da conscientização das crianças no Ministério Infantil. Muitas vezes o trabalho de inclusão não flui ou a criança com necessidades especiais não é recebida pelo grupo de crianças da igreja local, pela falta de preparação dessas crianças da igreja local para o trabalho de inclusão. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas no nosso canal, mais nós vamos conseguir abençoar vidas através desse conhecimento. Então se inscreva no nosso canal, pare tudo, coloca lá se inscrever, aperta o botão, se inscreva. No final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, faça um comentário dessa aula, se você gostou ou se achou que alguma coisa está faltando, você tem toda a liberdade de fazer esse comentário. Deixa o teu gostei ou não gostei, tudo isso vai tornar nosso canal mais relevante e ajudar nós chegarmos com esse conteúdo a outras pessoas também. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conscientização das crianças no Ministério Infantil. Se você me perguntar, pastor, qual é a diferença do curso do Centro de Treinamento Baraque para os outros cursos? O nosso grande diferencial é a proposta de transformação. Então, nós estamos preocupados realmente em atitudes e mudança de atitudes e comportamentos através dos nossos cursos. Então, quando nós falamos na parte da conscientização das crianças do Ministério Infantil, isso é muito importante. Muitas vezes, quando começamos um trabalho de inclusão, nós já falamos na primeira aula, que as pessoas acham que incluir é apenas colocar a criança com necessidade especial no meio das outras crianças que não possuem necessidades especiais. E muitas vezes essa falta de preparação das crianças causa um efeito contrário. Muitas vezes a criança com necessidade especial, quando vai para o grupo de crianças, ela não é bem recebida, às vezes as crianças se afastam, não se aproximam. Pastor, e por que isso acontece? Porque muitas vezes nós, como adultos, temos dificuldade em lidar com as necessidades especiais. Imagine uma criança que não foi preparada para isso, como é difícil para ela. Então nós precisamos trabalhar nossas crianças, ajudá-las a compreender as deficiências que as crianças possuem, como elas podem ser um diferencial na vida dessas crianças. E todo esse processo de conscientização vai fazer diferença na parte da inclusão dessas crianças. Então é muito importante, antes de colocarmos uma criança com necessidade especial, uma criança atípica, no meio do grupo de criança, prepararmos nossas crianças para isso. Uma coisa que eu tenho lutado muito com mais de 20 anos no Ministério Infantil é compreendermos realmente o papel importante que nós temos como Ministério Infantil. O Ministério Infantil na igreja local onde você está, ele tem um papel importante na formação das crianças. Então, muitas vezes nós não compreendemos que nós temos um papel de educador e como educadores nós estamos formando uma nova geração, nós estamos formando homens e mulheres de Deus, obreiros na casa do Senhor, pastores, missionários, cidadão na nossa sociedade. Então nós temos um papel muito importante. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, se ainda não compreendeu, você tem um papel muito importante na vida das crianças. Você está trabalhando junto com a família, junto com a igreja, na formação das crianças.
Então, o Ministério Infantil, ele é um agente de formação. Então, nós vamos formar uma nova geração com a mentalidade correta, com a maneira de ver, com a maneira de agir de maneira correta. E principalmente na área da inclusão. Então, nós precisamos conscientizar nossas crianças que o trabalho de inclusão é necessário, que elas precisam estar prontas para receber as crianças com necessidades especiais, que elas precisam entender que essas crianças têm um potencial de desenvolvimento, podem se desenvolver, podem desenvolver trabalhos. Então, nós somos responsáveis para mudar essa visão errada que as pessoas têm, que as pessoas com necessidades especiais não têm capacidade de desenvolver, não podem fazer nada, tem de ser olhado com olhar de coitado, de compaixão. Nós precisamos ter compaixão, precisamos entender as limitações, mas precisamos também entender que as crianças com necessidades especiais, elas têm um potencial muito grande que precisa ser trabalhado e desenvolvido. Então, quando eu falo de conscientização, primeiro é formar a mentalidade de inclusão nas nossas crianças. Então, fazer nossas crianças entenderem que o trabalho de inclusão é receptividade, é ser receptivo, é estar se colocando no lugar do outro, é ser solidário na dificuldade. Então, tudo isso faz parte do trabalho de inclusão. Então, nós estamos trabalhando essa visão, formando crianças que vão olhar para aquelas pessoas com necessidades especiais de uma maneira diferente e procurar ajudá-las no seu desenvolvimento. Outra coisa importante, nós estamos trabalhando com crianças solidificando a fé cristã. Então, nós estamos no Ministério Infantil trabalhando as bases sólidas da fé cristã. E a maior base da fé cristã é o amor. Então, quando eu trabalho a conscientização das nossas crianças, eu estou solidificando os valores cristãos e mostrando para ela que quando ela recebe a criança com necessidade especial, quando ela abre o seu coração, quando ela se dedica a ajudar, tudo isso é a prática do amor, que é a base da fé cristã. Então, o Ministério Infantil faz isso, ele solidifica os valores cristãos e ele trabalha essas coisas com a criança. Outra coisa importante do papel do Ministério Infantil na conscientização, não só na área da inclusão, mas na área social, é reforçar os verdadeiros valores. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época que os valores verdadeiros estão sendo deixados de lado. Hoje o individualismo, o egoísmo, a visão de ambição, tudo é valores falsos que estão sendo reforçados pelo mundo. Então nós precisamos trabalhar os verdadeiros valores com as nossas crianças. Então, quando eu faço um trabalho de conscientização, quando eu mostro para as crianças o quanto é importante se abrir para receber as crianças com necessidades especiais, eu vou reforçar os verdadeiros valores. E outra coisa, eu estou treinando crianças para a vida. Uma coisa importante que você deve entender, que o Ministério Infantil não se resume apenas ali à salinha do culto, ao lugar da escola bíblica infantil, ao culto infantil. Não, nós estamos treinando crianças para a vida. Todos os valores, todos os conceitos, a visão que passarmos às nossas crianças, isso vai ser levado para a vida adulta. Eles estão sendo treinados para a vida adulta. Então eu preciso entender que departamento infantil não é uma creche onde as crianças vão dar sossego para os pais. Ontem mesmo eu estava conversando com um pastor, fomos convidados para implantar um ministério infantil nessa igreja, e ele disse para mim assim, eu quero fazer para que os pais tenham mais tranquilidades para assistir o culto. E eu, gentilmente, com todo carinho, eu disse, pastor, se a tua visão é para que as crianças não incomodem o culto, você está começando de maneira errada. A visão do Ministério Infantil é que as nossas crianças conheçam a Cristo como Senhor e Salvador dela. A visão do Ministério Infantil é levar as crianças a ter um encontro real e verdadeiro com Deus e desenvolver a vida cristã.
Então nós precisamos entender que nós, homens e mulheres de Deus, chamados para o departamento infantil, nós temos uma missão de formar pessoas, formar servos e servas de Deus que lá na frente vão fazer diferença na sociedade que estão inseridos. Então nós precisamos entender isso. Então o ministério infantil, ele vai formar a visão correta. E quando se fala de inclusão, primeiro, fazer com que nossas crianças olhem de maneira diferente para as crianças que estão com necessidade, que possuem necessidades especiais. Fazer com que nossas crianças se conscientizem que elas podem ser um instrumento de Deus para ajudar essas crianças a conseguir desenvolver todas as suas habilidades, todos os seus talentos, todos os seus dons. É importante entendermos isso, que nossas crianças com necessidades especiais são instrumentos que Deus vai usar para alcançar outras pessoas. Então nós precisamos fazer isso. Pastor, qual é a importância do trabalho de conscientização das crianças do Ministério Infantil antes de introduzirmos uma criança atípica no meio do grupo de crianças do Ministério Infantil? Qual é a importância de nós trabalharmos as crianças antes de começarmos dentro do Ministério Infantil um projeto de inclusão? Nós queremos responder para você o quanto isso é importante. Queremos te ajudar a entender o quanto isso é importante. Primeiro, quando eu faço um bom trabalho de conscientização, então quando eu apresento para minha criança, olha, nós estamos recebendo uma criança com deficiência visual, e eu conto a história dessa criança, eu digo qual é a razão dessa deficiência. Olha, nós estamos recebendo uma criança autista. Você sabe o que é o autismo? E eu vou explicar para as crianças o que é o autismo, qual é as dificuldades que essa criança autista tem, como eu posso ajudá-la. Você vai ver como isso faz diferença. Pastor, o que isso vai fazer diferença? Primeiro, na receptividade. Então, quando a criança sabe que o amiguinho que está chegando, ele tem uma dificuldade e ele pode fazer diferença na vida desse amiguinho, ajudar esse amiguinho, as crianças se tornam mais receptivas. Uma coisa que eu tenho notado nos muitos anos de ministério infantil é o quanto a criança consegue ser empática, o quanto a criança deseja fazer algo pelo próximo. Então, quando eu trabalho a conscientização, primeiro benefício, receptividade. Aquela criança que vai chegar no meio das crianças do Ministério Infantil vai ser recebida de braços abertos, vai ser acolhida, então não corre o risco dela ser isolada, porque as crianças não sabem o que fazer, como ajudar, e muitas vezes elas isolam, então você vai ter essa receptividade maior. Outra coisa, você vai reparar que a empatia, o desejo de se colocar no lugar do outro, ou a maneira que eles vão compreender a necessidade do outro vai aumentar. E com isso você vai ver muitas atitudes de ajuda realmente. As crianças querendo ajudar o amiguinho ou a amiguinha a ter uma vida normal, a se desenvolver, ajudar a superar as dificuldades, motivá-los no momento que eles estão com dificuldade. Então isso é muito importante. Então o trabalho de conscientização, primeiro, aumenta a receptividade do conjunto de crianças da igreja local, aumenta o sentimento de empatia, então eles se colocam no lugar dos outros e tentam ajudar de todas as maneiras. Outra coisa, aumenta o respeito. Quando eu entendo a dificuldade do outro, quando eu entendo as limitações do outro, eu trato o outro com respeito. Muitas vezes, infelizmente, pela falta dessa conscientização, o bullying acontece. Às vezes, comentários que não deviam ser feitos acontecem. Mas quando eu ensino, quando eu conscientizo, quando eu mostro, eu começo a trabalhar o respeito. As crianças passam a tratar a outra com respeito. E isso é muito importante. Outra coisa, habilidades são desenvolvidas. Então, quando a criança entende a dificuldade do outro, a limitação do outro, ele começa a desenvolver habilidades importantes na sua vida, como solidariedade, querer ajudar realmente, como respeito, respeitar as limitações,
com a cooperação. Então você vai ver que quando você conscientiza o grupo de criança local, habilidades sociais são desenvolvidas e eles se tornam cidadãos melhores. Eles se tornam homens e mulheres que vão fazer diferença na sociedade. E por fim, o trabalho de conscientização faz com que as crianças compreendam o amor com atitude. Uma das coisas que precisamos urgentemente no meio da igreja atual, na geração que está se levantando, é o amor com atitude. Não é discurso bonito sobre conscientização, não é discurso bonito sobre inclusão, mas são atitudes reais e verdadeiras que vão fazer diferença, que vão proporcionar às crianças que têm uma necessidade especial, que têm uma deficiência, conseguir se desenvolver. Infelizmente, quando falamos na área da inclusão, nós vemos discursos bonitos, nós vemos pessoas falar muito conhecimento sobre o assunto, mas poucas ações de amor. Meu irmão, minha irmã, esse curso que você está fazendo, que você está dedicando tempo a aprender, não é apenas para você dizer, eu fiz um curso de inclusão do Centro de Treinamento Barak, eu aprendi, eu assisti aulas abençoadas, mas é para você colocar a mão na massa, para você alcançar. Deus está te chamando para uma missão especial, alcançar as crianças com necessidades especiais. Deus está colocando no teu coração fazer diferença na vida dessas crianças com atitudes reais. Então, quando eu faço um bom trabalho de conscientização, as crianças entendem que acolher, que ajudar a criança com deficiência, que se abrir para essas crianças que estão chegando no grupo de crianças da igreja local, é praticar o amor de Deus, é realmente mostrar o amor de Deus com atitudes. Então nós entendemos, nós compreendemos nesse ponto 1 que é muito importante fazer esse trabalho de conscientização. Se eu fizer esse trabalho num projeto de inclusão, as crianças vão recepcionar melhor as crianças com necessidades especiais. Quando elas chegarem no grupo de crianças da igreja local, elas vão ter maior empatia, elas vão respeitar as limitações e as dificuldades do outro, elas vão desenvolver a habilidade social e ajudar essa criança e, por fim, vão mostrar que Deus realmente está na vida delas através de atitudes concretas de amor. Então, tudo isso é importante. Pastor, como é que eu faço esse trabalho de conscientização? Muitas vezes as pessoas dizem, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver esse trabalho? Existem algumas maneiras interessantes que nós queremos te apresentar para você trabalhar essa área da inclusão com as crianças. O que seria esse trabalho de conscientização? Trazer conhecimento às crianças, mostrar para as crianças que existem crianças que têm dificuldades e eles precisam entender a dificuldade do amiguinho ou da amiguinha para poder ajudar. Então é trabalhar o conhecimento. Se você me perguntar, Pastor Rogério, qual é o segredo da inclusão no Ministério Infantil? Conhecimento. Infelizmente, a falta de conhecimento faz com que as pessoas se omitam, deixem de fazer ou façam de maneira incorreta. Então é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que nós estamos aqui trabalhando esses dias, investindo tempo na tua vida para lhe trazer conhecimento. E aproveitando, falando de conhecimento, eu queria te convidar para fazer a tua inscrição para o curso de especialização na inclusão e no discipulado e evangelização de crianças com necessidades especiais. As pessoas têm me perguntado, pastor, qual é a diferença do curso de especialização desse curso que eu já estou fazendo? No curso de especialização, primeiro, você vai se aprofundar no assunto. Nós vamos investir mais tempo para você conhecer mais sobre o assunto. Então, você vai se aprofundar. Outra coisa importante, o assunto inclusão, ele é muito amplo. E existe cada necessidade, uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de agir. Então, nós dividimos o curso de especialização em 3 grupos: necessidades psicológicas e intelectuais,
Então, no grupo 1, você vai estudar acerca do autismo, da síndrome de Down, do TDAH e também sobre o retardo mental. Então, no primeiro grupo, nós vamos falar sobre essas quatro necessidades especiais e você vai aprender as causas, por quê, quais são as causas, qual é a dificuldade na área do ensino, quais são as habilidades que você deve trabalhar com essa criança e o mais importante, como preparar uma aula para alcançar essa criança, quais são as estratégias que você vai usar. Então, no grupo 1, você vai estudar essas quatro necessidades especiais. No grupo 2, nós selecionamos, são as necessidades especiais de origem sensorial. Então, você vai aprender sobre a deficiência de fala, você vai aprender sobre a deficiência visual e a deficiência auditiva. Então, nós vamos trabalhar também todos esses assuntos, o que causa, quais são as características, quais as dificuldades na área do ensino e principalmente como você, meu irmão, você, minha irmã, faz para alcançar essas crianças com o ensino da palavra de Deus, trazendo estratégias de ensino para você. E no grupo 3 nós vamos falar de deficiência física, vamos falar de epilepsia, vamos falar também sobre o toque e sobre o TOD, que são outros tipos de necessidades especiais. Pastor, por que foi dividido em módulos? Porque cada assunto é necessário para que você conheça como trabalhar com essas crianças. E aí nós demos uma opção, você pode fazer um módulo por vez, eu só quero o módulo 1, eu quero o módulo 2, eu quero o módulo 3, ou você pode fazer todos os módulos. Então, se você for fazer o curso completo, você vai ter 12 matérias específicas, com assuntos específicos de como trabalhar com essas crianças. E lembrando que nós estamos com preço especial para você que é aluno desse curso. Então, o preço está acessível, você vai ver que é muito acessível, você pode fazer. E esse investimento, lembrando sempre que todo curso pago do Centro de Treinamento Barak é importante, por quê? Porque todo recurso é voltado à evangelização e discipulado de mais de 150 crianças da primeira igreja de criança em Campinas. Então você não está enriquecendo o pastor Rogério, enriquecendo qualquer outra pessoa. Você está investindo na obra missionária e esses recursos vão abençoar outras vidas. Então não deixe de fazer o teu curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Se você se interessou, entre em contato conosco agora, fala, pastor, eu quero saber mais desse curso, eu quero saber valores e principalmente eu quero fazer esse curso para ser diferencial na vida das minhas crianças. Então nós estamos conversando então um pouquinho como falar sobre o assunto, como conscientizar nossas crianças. Você pode usar um trabalho chamado roda de conversa. Pastor, o que é uma roda de conversa? Tirar um momento da aula, do culto infantil e perguntar realmente para as crianças o que você sabe sobre autismo, o que você conhece sobre a síndrome de Down, o que você sabe sobre as crianças com deficiência auditiva, visual ou deficiência de fala. E aí conversar sobre o assunto. Então a roda de conversa dá-se liberdade de conversar sobre o assunto, as crianças fazerem pergunta, você mostrar algumas coisas importantes e o mais importante de tudo, orientar como essas crianças podem ajudar essas crianças que são atípicas, que possuem deficiência. Então é importante isso. Então como é que eu posso conscientizar as crianças? Através da roda de conversa, posso fazer atividades inclusivas. As atividades lúdicas são muito importantes para trabalhar com as crianças. Uma dinâmica na atividade lúdica que é bem legal, se eu tenho uma criança com deficiência visual na sala de aula, o que eu faço? Eu fecho os olhos das crianças com um pano, amarro um pano e peço para eles se deslocarem na sala de aula ou fazer uma atividade. Por quê, pastor? Porque se essa atividade lúdica vai fazer eles sentirem a dificuldade do seu amigo. Então, essas atividades inclusivas, quando eu faço lúdico, coloco a criança no lugar da criança com deficiência, quando eu faço atividades que as crianças vão se aproximar
ter oportunidade de conversar, de conhecer mais um amigo. Isso daí vai ajudar muito na conscientização das crianças. Outra coisa, trazer para as crianças histórias inspiradoras. Então, mostre para as crianças pessoas com deficiência que conseguiram se desenvolver, que conseguiram fazer algo grande na igreja local, que conseguiram fazer algo grande na sociedade. É uma coisa que nós precisamos entender, que as crianças atípicas ou com necessidades especiais, elas têm dificuldades, mas isso não impede delas se desenvolverem e se tornarem instrumentos de Deus dentro da igreja e se tornarem homens e mulheres produtivos na sociedade. Então a gente precisa entender isso. Durante muito tempo, essas crianças foram tratadas como alguém que não tem capacidade, como incapaz mesmo, mas nós estamos trabalhando para que nós entendamos uma coisa. Elas têm dificuldades, mas podem se desenvolver desde que estimuladas, desde que trabalhadas da maneira correta. Então, traga para as crianças histórias inspiradoras que vão fazer ela olhar para as crianças com necessidades especiais de uma maneira diferente. E outra coisa, faça treinamentos individuais. Então, pegue uma criança e treine ela para ajudar aquela criança com deficiência, para ajudar aquela criança que possui uma necessidade especial. Então, você vai treinar, vai mostrar para essa criança e ela vai dar o atendimento individualizado à criança com necessidade especial. Tudo isso é importante para trabalharmos o processo de inclusão das nossas crianças. Pastor, eu vou conscientizar minhas crianças que nós temos crianças com necessidades especiais, que elas precisam de ajuda e só isso? Não! Mostre para a criança do grupo de crianças da igreja local que elas podem ajudar essas crianças, que ela pode fazer diferença. Então, mostre, eu falo uma coisa muito importante do Ministério Infantil, é nós mostrarmos o caminho. Muitas vezes a criança quer fazer, mas ela não sabe o caminho. Então você vai mostrar o caminho. Como é que eu faço para mostrar para minha criança que ela pode ajudar uma criança com necessidade especial? Mostre o caminho. Diga para ela, olha, você pode ajudar a criança primeiro, sendo amigo dessa criança. Uma das coisas muito tristes das crianças com necessidades especiais é a falta de pessoas, de amigos realmente. Por muitas vezes ela não poder estar inserida, muitas vezes ela estar distante. Nós já falamos que às vezes a família, com medo de que a criança sofra bullying, isola a criança. Essas crianças não têm amigo, essas crianças não têm aquela criança para brincar junto, para conversar. Então mostre para as crianças do grupo local que elas podem estreitar o laço de amizade, realmente ter uma amizade sincera, verdadeira e ajudar essa criança. Outra maneira que eu posso ensinar para nossas crianças que elas podem ajudar as crianças com necessidades especiais é mostrar para elas que elas podem ajudar as crianças com necessidades especiais. De repente você tem uma criança com deficiência visual e ela precisa ir para o banheiro e o caminho do banheiro não foi preparado, tem muito obstáculo. Então ensina o amiguinho, olha, você pode acompanhar ela até o banheiro, você pode ajudar ela, às vezes falando, olha, tem um obstáculo à frente. Olha, o bebedouro está à tua direita, à tua esquerda. Então, mostrar para as crianças que elas podem ajudar nas dificuldades dessas crianças e fazer diferença. Outra coisa, elas podem se aprofundar no conhecimento. Então, mostrar para as crianças, olha, nós temos o José, o João, que ele tem síndrome de Down. Busque conhecimento, busque como você pode ajudar essa criança, se aprofunde no conhecimento. De repente você tem uma criança com deficiência de fala e você pode dizer, olha, nós temos uma criança com deficiência de fala e nós vamos começar aqui na igreja um curso de Libras. Quem quer aprender linguagem de sinais? E de repente aquela criança diz, não, eu quero aprender linguagem de sinais para ajudar o José, para ajudar a Maria. Então mostrar que eles podem se aprofundar no conhecimento e essa aprofundação no conhecimento pode fazer toda a diferença na vida dessas crianças. Outra coisa, que eles devem entender, desenvolver muito a empatia, sempre se colocar no lugar do outro, para poder entender a dificuldade, para poder estender a mão, para poder fazer diferença
na vida do outro. A aula de hoje ela é importante. O que nós aprendemos? Que nós precisamos, antes de colocarmos uma criança com necessidades especiais no meio das crianças do grupo da igreja local, devemos trabalhar a conscientização, eles entenderem as dificuldades que essa criança tem, porque isso vai fazer que eles se tornem mais empáticos, que eles busquem ajudar essas crianças, que eles recebam melhor essas crianças, que eles possam realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 1998-235-2607, Centro de Treinamento Barak. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no curso, aqui embaixo vai estar todas as informações para você. Papel, caneta na mão, senha de número 3, anota aí, senha de número 3. Não existe inclusão sem trabalho de conscientização. Senha de número 3. Não existe inclusão sem o trabalho de conscientização. Senha de número 3. Não existe inclusão sem o trabalho de conscientização. Pastor, envia a senha agora? Não, só no final do curso. Não envia a senha 2 e 3 e 4 agora. No final da aula 4 você envia e nós vamos enviar gratuitamente para você o certificado desse curso. Lembrando sempre, o curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais vai abençoar a tua vida. Então não deixe passar essa oportunidade de se aprofundar no conhecimento. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.